Chegou agora mais um capítulo de uma série que a gente lançou mês passado que chama A Minha Carreira, e hoje eu trouxe um grande amigo para contar um pouquinho sobre sua trajetória, sua jornada. Eu acho que vai ser bem legal, vocês vão gostar bastante. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para vocês já deixarem um like nesse vídeo, se inscrever no canal, se inscrever nos agregadores que você prefere também, avaliar a gente ali também, porque isso ajuda muito a gente a continuar esse projeto que tá tão legal. Compartilhe também com o máximo de pessoas que você conseguir, porque isso ajuda a gente também a espalhar o máximo de informação com o mercado de trabalho e com pessoas que querem absorver um pouquinho desse conhecimento, certo? Eu sou o Kenji Eu sou o Adamiaki. e esse é o Sua Carreira Podcast. Vai ser um prazer ter você comigo aqui em mais um episódio. Adamiak, cara, antes de mais nada, eu queria te agradecer por você estar aqui comigo. Eu sou um grande fã. Eu acho que não tem quem não passe pela sua vida e não se torne um fã de você. E se tem uma pessoa que é multitarefa, pode dar um sobrenome de Adamiak aí também, porque, cara, é impressionante. É um cara que transforma tudo que eu já vi dele encostar em projetos, dá certo, sabe? E as pessoas se encantam. Então, não tinha nenhuma dúvida de quando eu encontrei o Adamiak no escritório. Eu falei, cara, eu preciso que as pessoas escutem você sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Então, de novo, eu queria agradecer você por estar aqui comigo, nesse humilde projeto, e para contar um pouquinho para as pessoas aqui, para se inspirarem a começar uma carreira, para retomar uma carreira ou para realmente ouvir um pouco das suas histórias aí também, que tem muita coisa muito legal. E, enfim, vamos começar. Imagina, eu que agradeço. É uma honra estar aqui com você. Vamos ver se minha história é interessante, né? A jornada de carreira aí. Eu queria que a gente começasse bem do comecinho mesmo, assim, cara. O que foram seus primeiros trabalhos? No que você se aventurou? Eu sei que tem bastante história. Então, como que foi o começo de toda essa história? Até para dar um pouco de contexto, acho que vale a pena comentar. Atualmente eu estou, né, diretor em uma grande empresa multinacional, que eu trabalho com orgulho, a NTT Data, mas a gente não vai falar da empresa em si aqui, a gente vai falar de carreira, e essa carreira não é curta, né? Não foi curta. Hoje em dia, se eu estou, como diretor, eu tive um início até bastante humilde lá atrás, cara. Eu lembro muito quando eu era pequeno, eu sempre tive esse negócio de querer ganhar dinheiro, né? Não porque eu é, sonhava em ser milionário ou algo assim, não, mas porque eu sempre quis me sustentar, ser independente, ter minha própria vida e tal. Então, desde pequeno, eu me lembro que eu fazia coisas como fazia potes de barro e vendia para o meu avô. Ele comprava todos os potes e ela gastava tudo em doce, né? Essas coisas assim. Mas como carreira mesmo, eu comecei a trabalhar, e é até meio bizarro a gente falar isso hoje. Comecei a trabalhar numa época em que era legal você contratar uma criança, né, um menor de idade, e era legal você pagar meio salário para essa pessoa. Então, meu primeiro emprego com carteira assinada, eu ganhava meio salário mínimo, cara. Era atendente de videolocadora, né? Bom, um pouquinho antes, eu comecei com 13 anos, um pouquinho antes de fazer algumas coisas do tipo, trabalhava na lanchonete dos meus primos, fritava coxinha, é, fazia de tudo um pouco. E depois entrei pro ramo de videolocadoras, naquela época era videolocadora, não era nem DVD, cara. Então, era vídeo mesmo, né? Isso, Era aquele esquema que você alugava no sábado pra devolver só na segunda, porque aí você ganhava um dia porque não abria no domingo, né? Eu peguei um pouquinho disso. exatamente. E que a gente cobrava multa se você não rebobinasse a fita. É. Então, cara, putz, faz tempo, hein? Em pleno ano aqui de Spotify, streaming e tudo mais, a gente falando de videolocadora. Mas foi assim que eu comecei, né? Comecei lá atrás, é, e depois a jornada foi me levando para outros caminhos. Eu comecei assim porque eu tinha realmente essa vontade de me autossustentar, né? De evoluir, de ir para frente. Em algum ponto ali. Claro, né, continuei estudando bastante. Hoje em dia eu sou diretor de tecnologia, mas ninguém sabe que eu estudei arquitetura, né? A arquitetura não foi arquitetura de sistemas, eu estudei arquitetura e urbanismo, É mesmo? lá na USP. Sim. Na época que eu era atendente de videolocadora, ainda estava no colegial e tudo, né? Passado um tempo, nessa vida.
eu cansei um pouco, falei, poxa, estou ganhando muito pouco, eu vou ser corretor de imóveis. Aí eu saí do emprego onde eu estava, fui ser corretor de imóveis, né? Passei uns 6 meses como corretor de imóveis, falei, poxa, não está dando certo, estou gastando mais do que eu estou ganhando. Era um momento de mercado meio estranho, era difícil você vender imóveis, sempre indexado em dólar, tal. Eu também era muito novo, acho que não tinha maturidade para tocar aquilo. Resolvi empreender. Aí, por uma época na minha vida, eu fabricava sobremesas para restaurantes. Então, eu mesmo fazia bolo recheado, pudim, cara, um monte de coisas, e vendia para os restaurantes, ia vendendo nos restaurantes. Aí tinha clientela onde eu atendia diariamente, levava, né? Isso tudo para poder financiar também uma parte de estudo. Na época, saí do colégio, eu fiz colegial estadual. Infelizmente, a educação no nosso país não é, você conhece, não é, é estadual, né? A educação pública não é a melhor do mundo. Então, para me preparar para entrar numa USP, por exemplo, eu tive que fazer cursinho, eu tinha que pagar o cursinho. Então, eu trabalhava para pagar o cursinho, durante esse período. E aí, no fim, acabei voltando a trabalhar numa videolocadora, juntei dinheiro e comprei a minha própria videolocadora nessa época para poder financiar o estudo. Então, fazia cursinho durante a noite, trabalhava durante o dia e acabei entrando na USP para o curso de arquitetura e urbanismo que eu gostava demais, gosto até hoje. Meu cunhado é arquiteto, minha irmã é arquiteta, mas infelizmente lá naquela época pagava muito mal para estagiários de arquitetura. E eu sempre com aquela ideia na cabeça, poxa, preciso ganhar mais dinheiro, preciso me sustentar, preciso. Eu tinha um tio, tem um tio, né, na família, e era o tio que era mais bem posicionado, sabe, na família. Eu falei, tio, mano, você trabalha com o quê? O que que você faz? Ele, eu trabalho com informática, né? Mas o que especificamente, né? Tentando saber. Porque naquela época também, quem gera, a gente não tinha as facilidades que tem hoje, ninguém tinha computador em casa. Então não era assim que você poderia, facilmente estudar. Hoje em dia o mundo é bem diferente. Então, como eu tinha um computador disponível na videolocadora, que eu usava o sistema, perguntei para ele o que que ele fazia. Ele falou assim: eu trabalho com COBOL. Eu falei: ah, legal, vou estudar COBOL e vou arrumar um emprego. Ele falou: não, hoje em dia tem algo mais moderno, chama ASP. Ah, A ASP hoje em dia nem se utiliza mais, cara. Eu falei: é mesmo? Ele falou: dizem que estão pagando super bem para quem trabalha com ASP. Eu falei: ah, legal, vou estudar isso, né? E isso tudo porque, no fim das contas, o estágio de arquitetura e urbanismo pagava muito pouco. Então, eu fui estudar ASP naquela época, não era como hoje, que você tem Udemy, você tem Alura e tal. Cara, eu entrei na internet no site, comprei um curso de ASP e uns 40 dias depois chegou em casa uma caixa cheia de apostilas impressas, assim, cara. Não era nem um CD gravado, não era nada, sabe? Eram apostilas impressas. Eu aprendi a codificar no bloco de notas. E eu não trabalhava com TI nessa época, tá? E eu achei que precisava mudar e mudar de ramo. Falei, eu vou mudar de ramo. Então, eu comecei a estudar a ASP ali, fazer tudo no bloco de notas. Peguei, salvei em um disquete, um pequeno portfólio, né? Exemplos de algumas coisas que eu estava fazendo. Fui numa empresa, que eu vi que tinha uma vaga aberta lá para estagiário. Falei assim, olha, eu vim fazer uma entrevista, né, de estágio. É, o André, que me entrevistou na época, ele falou assim: não, tá bom. Pegou, abriu o disquete, né, que eu tinha levado. Ele falou: nossa, interessante você trazer um portfólio e tal. Você realmente tá afim de fazer isso legal. Como é a vaga de estágio, você traz a documentação, então, da faculdade aqui para a gente fazer toda a parte legal. Eu falei: ah, tá bom, mas isso era novembro, mais ou menos. Eu falei: olha, mas meu curso só começa em janeiro, né? Porque eu passei no vestibular e não, mas só começa em janeiro. Ele falou: tá bom, não tem problema. Você começa, depois você traz a documentação. Eu falei: ok. Então eu saí todo contente porque eu tinha arrumado um emprego ali na hora, né? Um estágio de informática, mas eu nunca não cursava. Eu estava fazendo arquitetura e urbanismo na USP. Só que eu saí da entrevista, passei numa faculdade, que na época era a Uniban, ainda me inscrevi para o vestibular naquele dia mesmo e fiz o vestibular no fim de semana, ou seja, eu não era nem matriculado na faculdade ainda, mas
a vontade era tanta de mudar, né? De ramo, mudar de vida e tal, que eu fui lá, fiz o vestibular, passei e aí abandonei a USP no último ano de arquitetura e fui fazer análise de sistemas. E aí, cara, tô aqui até hoje, né? Aí que eu caí para o mundo de informática, cara. Cara, incrível, assim, como muda, né, as coisas, né? Como o mundo muda, né? Assim, eu acho que é muita vontade, né? Eu vejo tudo isso aí como muita vontade mesmo, assim, sabe? É vontade de crescer, vontade de evoluir, vontade de conquistar um patrimônio, conquistar uma carreira mesmo, né? Evoluir. Eu acho que sair de, né, de vender Fritava coxinha, fritar coxinha. coxinha, conseguir até comprar sua própria locadora ali foi realmente super significativo já desde o começo. Tem uma grande parceira de trabalho da nossa empresa que, inclusive, ela também é arquiteta e foi para a área de tecnologia também. Ela vai adorar saber que você também um arquiteto aí, né? Quase formado, mas praticamente um arquiteto. E migrando para TI também, ela vai adorar escutar essa história também, mas lógico que a gente pode conseguir achar relações entre todas as áreas de alguma forma, assim, né? Mas a pergunta clichê, assim, sabe? Do que você viu de tudo isso que você fez no começo da sua carreira para te levar para TI, o que você considera que você carregou e você carrega hoje ainda, assim, da sua base, do seu início? É, tem aquela máxima, né, que isso vale para qualquer carreira, né, só para TI e tal. Mas, cara, você tem que trabalhar naquilo que você ama fazer. E eu realmente amava arquitetura e urbanismo, eu gostava muito, mas depois eu descobri que eu gostava mais ainda da parte de informática. Eu sempre fui muito. Eu sempre tive muita facilidade de aprender. Se tem uma coisa que meu pai me ensinou nessa vida, ele me ensinou a aprender. Então, meu pai era um gênio, eu amo ele de paixão, infelizmente já se foi, mas, cara, ele era muito inteligente, ele realmente sabia ensinar as coisas para as pessoas, ele sabia, sabe aquela história de não dar o peixe, mas ensinar a pescar? Ele era desse tipo. Então, eu aprendi a aprender com ele, né? Eu acho que isso eu sempre carreguei, por todas as áreas onde eu fui, eu sempre tive facilidade de aprender, e aí quando cheguei em TI, comecei a aprender bastante, né, de TI, aí eu me apaixonei definitivamente por isso aqui, abandonei a arquitetura. E eu acho que o grande segredo é você realmente ser apaixonado por aquilo que você faz, porque quando você está trabalhando naquilo que você ama, é uma diversão para você. Você fica imerso naquilo, sempre buscando novidade, buscando coisas novas. E nesse ramo, principalmente de TI, algo que faz muita diferença é essa capacidade de aprender. Você sabe, é o que eu falei, coisas aqui para o meu tio eram super novidades, mas hoje em dia são absolutamente obsoletas, né? Eu digo mais, já são obsoletas há uns 15 anos, pelo menos, cara. Então, o ramo de informática, de TI, né? De tecnologia da informação, ele evolui rápido demais, demais. E se você realmente quer estar bem na tua carreira, seja apaixonado por aprender, né? E aprender não quer dizer você sentar na frente do computador e ficar 10 horas por dia estudando, não. Aprender tem mais a ver com a curiosidade do que com outra coisa. Seja curioso, vá atrás da tua curiosidade, e ache um ramo que te encante, né? E você vai ser bem sucedido. Eu comecei na TI em si como web designer, cara, na época. Desenvolvia coisinhas, imagenzinhas, GIF animado em Flash, depois colocava dentro do HTML ali no bloco de notas, montava aquelas páginas, ASP, tudo meio capenga. Depois fui para o mundo profissional, onde a gente realmente começou a atender, a empresa que eu trabalhava começou a atender a grandes bancos, e aí fui, com essa curiosidade, fui evoluindo, né, dentro das empresas onde eu passei, aliás, da empresa onde eu passei, porque tem outra coisa que é característica minha de ter uma estabilidade muito grande nos empregos. Então, eu diria assim, além de encontrar algo que te apaixone fazer, encontre o lugar ideal para você fazer isso. Se você encontrou esse lugar ideal, não troque por nada. Eu passei, antes de entrar na empresa atual, que é a NTT Data, eu passei por uma empresa chamada RSI, onde eu trabalhei 17 anos, cara. Então, era um ambiente que realmente me cativava, me motivava. Eu costumo dizer que eu passei 17 anos, mas eu nunca fiquei mais de 2 anos com o mesmo emprego. A cada 2 anos eu trocava de emprego.
Comecei como web designer, depois fui para desenvolvedor, depois fui para coordenador de desenvolvimento, depois fui ser desenvolvedor, arquiteto de outras coisas. No fim, fui trabalhar com equipes de teste. Você é um cara de qualidade, não sei se você sabia disso, mas eu tinha uma operação de teste que tinha umas 60, 70 pessoas, Eu mais ou menos. fiquei sabendo, cara. Me enche de orgulho Então, também de saber passei. que você passou por qualidade, cara. É uma honra mesmo. Passei, e qualidade é uma baita escola, né, para a gente de TI, quando a gente olha do ponto de vista de usuário, né, do ponto de vista de experiência do cliente, eu acho que a área de qualidade é genial para fazer a gente pensar fora da caixa. A gente dá valor para acessibilidade, a gente dá valor para funcionalidade, que funcione, a gente dá valor para performance. E enquanto a gente é dev, somente dev, talvez a gente até negligencie algum desses pontos. É a famosa frase, né? Na minha máquina funciona, o Dev fala isso, cara. Mas quando você passa por qualidade, você dá valor para a excelência daquilo que você entrega, né? E isso é muito interessante. E aí, quando você está fazendo isso, de novo, a curiosidade te leva além, e aí você começa a lidar com pessoas, você começa a achar interessante, né? Desenvolver pessoas, desenvolver equipes, ter um time vencedor, ter um time de alta performance. E aí fui me desenvolvendo nisso, sempre com essas duas coisas, né? Muita curiosidade e muita capacidade de aprender. Fui para a área de gerenciamento mesmo, né, de pessoas, troquei teste por DevOps, troquei DevOps por SRE. Hoje em dia, o meu grande motivador é construir ofertas de serviço novas, né, coisas que ainda não estão no mercado, linhas de serviço que a gente enxerga que existe oportunidade, porque as empresas precisam melhorar a sua maturidade, as empresas precisam melhorar a sua eficiência, precisam fazer mais com mais economia de recursos, garantindo mais qualidade de vida para os seus profissionais, pensando no bem-estar da sociedade em si. Às vezes aparece até clichê a gente falar em ESG, em preocupação com a sociedade, mas é uma verdade, né? Quando você está trabalhando com uma equipe, você tem que pensar que cada pessoa daquela equipe representa uma família, que interagem com os seus, e ela precisa ter qualidade de vida. O produto que você entrega na ponta lá para o seu cliente também tem que ter uma excelente qualidade, tem que ser acessível para você não ter uma parcela da população que se sinta excluída, né? Eu acho que essa curiosidade vai te levando além, além, além e vai fazendo você progredir na carreira, cara. É, eu gosto muito desse perfil porque eu também me encaixo nesse de longos relacionamentos com as empresas que a gente passa, né? Eu sou de, quando eu entrei realmente na minha área, desde que eu entrei na minha área até agora, eu passei só por duas também. Então, assim, eu me encaixo nessa, É. desse jeito também. Mas você sabe que a gente leva uma vantagem, né? Trabalhamos para consultorias de informática. Sim. Isso faz com que cada cliente que você atenda praticamente é um emprego novo. Então, às vezes você está num cliente que tem uma cultura X, você sai dali, você vai atender um outro cliente que a cultura é Y. Às vezes, no mesmo ramo, você pega empresas totalmente diferentes. Quando você tem a oportunidade de mudar de ramo, então, aí sim é um emprego totalmente novo. Você sai do setor de banking e vai atender indústria. Você sai da indústria, vai atender health, né, parte de saúde. Então, a gente que trabalha para consultoria, a gente tem esse benefício de a cada cliente novo ter o ânimo revigorado, a cada projeto novo você ter um frescor novo na carreira, oportunidade de interagir com pessoas diferentes, tecnologias diferentes, culturas diferentes. Acho que isso também ajuda a gente a permanecer muito É. tempo, nas mesmas empresas, né? Excelente ponto. Até numa reunião que a gente teve ontem com, né, de conta, né, e o nosso chefe ele falou exatamente isso. Falou assim, cara, porque foi feita uma pergunta sobre carreira, sobre evolução, promoção e ascensão, né, de carreira. A resposta que ele deu foi justamente essa, né? A beleza da gente trabalhar numa consultoria é que a gente muda de trabalho sem precisar trocar de Exato. empresa. Né? Então, eu já tive muitos momentos de uma relação de amor e ódio em trabalhar em consultoria. Eu acho que todos nós, depende do momento, né? Mas eu acho que isso que é legal, assim. Eu majoritariamente eu trabalhei com clientes de indústria, mas eu já trabalhei com telecom, seguros, saúde e tudo mais, assim, sabe? Banco também.
E eu posso te falar que, assim, realmente parece, concordo plenamente com você, parece que eu passei por 15 empresas. Na Sim. verdade, eu passei por duas e isso fez sabe, fez a cabeça mudar. A gente ganha muito, muito corpo, né? E Uhum. aí eu puxo até um gancho já pra você. Tem muita gente que tá assistindo aqui que tá. Eu queria fazer duas perguntas já numa só. Que se você pudesse compartilhar algumas dicas, assim, para dois perfis de pessoas que podem estar assistindo isso aqui. Para quem está querendo já entrar na área de TI, eu acho que como que para essa pessoa, o que, que você considera que seja uma boa dica, uma boa recomendação para ingressar na área, seja em perfil, o que fazer, como se preparar. E para quem está migrando também. Você que migrou algumas vezes, né? Então, eu queria que você também compartilhasse com algumas pessoas, falasse assim, cara, eu sou dev, quero ser QA, eu sou turismólogo, eu quero ir para TI, eu sou de TI, eu quero ir para uma carreira de humanas, biológicas, ou o que seja. Então, como que seria também a sua dica para essa pessoa também que quer migrar de carreira? Na minha concepção, quem está migrando de carreira leva uma pequena vantagem sobre quem está ingressando agora. Assim, quem está ingressando agora, provavelmente é o primeiro emprego, a primeira atuação profissional que vai ter, então ele vai entrar e vai experimentar algo que pode ser que não seja o que ele quer. E aí ele queira sair da parte de TI. Ou pode ser que ele entre, ele goste e deu match, né, entre a vontade e o que ele está fazendo. Isso pode até gerar uma zona de conforto, que não é para todas as pessoas, mas em algumas pessoas pode gerar uma zona de conforto. Já o cara que está migrando, ou de carreira, ou de tecnologia, ele naturalmente é um curioso. Eu falo, poxa, inconformado, né? Tem uma expressão que um amigo meu, o Léo, ele é um grande amigo meu, ele é gerente de um grande banco. Ele cunhou uma expressão chamada de inconformismo construtivo. Eu acho que o cara que está migrando, ele está sendo um inconformista construtivo com a própria carreira. Porque se você não está bem no emprego onde você está, você tem que buscar melhorar. Você não pode responsabilizar ninguém pela sua carreira. A sua carreira é sua responsabilidade. Então, isso mostra que você está agindo, né? Para quem está entrando agora, eu acho que uma dica é fique antenado nas principais tecnologias que estão aí, mas se atente também aos usuários. Pense no usuário final do produto que você vai desenvolver e o que você pode fornecer para ele do ponto de vista de tecnologia. Tecnologia é muito ampla, então você pode fornecer para ele um produto muito bom de performance, e aí você vai entrar nos caminhos ali de arquitetura, de performance, de resiliência. Você pode oferecer para ele um produto muito bom de usabilidade, então você vai entrar ali no mundo da usabilidade, acessibilidade e tudo mais. Você pode fornecer um produto muito gostoso de utilizar, então você vai entrar no mundo de experiência do usuário, e é um mundo fascinante quando você fala de experiência do usuário. Então, quem está entrando pense não numa tecnologia, mas numa necessidade da humanidade. No fim das contas, você vai atender seres humanos, né? A tecnologia está aí para isso. Então, pense nas grandes necessidades da humanidade e foque naquilo que te dá vontade de fazer. Então, por exemplo, você pode ser um cara que tem pais que são da lavoura, sempre trabalhou no mundo rural. Então, poxa, o agro hoje em dia é um business pujante no Brasil e vai ser atendido por tecnologia. Então, pense em como você atender isso. Você consegue ir direcionando sua carreira. Não pense no dinheiro em primeiro lugar. Não pense na tecnologia da moda em primeiro lugar. E eu digo isso porque todo mundo fala de chat GPT hoje em dia, né? É praticamente impossível você gravar um podcast sem falar de chat GPT. É muito legal, isso é revolucionário, com certeza vai estar na vida de todo mundo daqui 2 semanas. Mas não pense que isso daí é o fim, isso é um meio. O fim é você atender uma grande necessidade da humanidade, né? Então foque nisso, o que te encanta, e vai por esse caminho. Já quem está transitando entre carreiras, então, eu tenho até uma história interessante para contar. Aqui dentro da NTT, um dos portfólios que eu desenvolvi aqui foi o de SRE, que é um Site Reliability Engineering. É uma carreira muito quente hoje em dia. A gente criou um programa para acelerar pessoas dentro dessa carreira, chamado Plantio SRE.
e a gente começou a internalizar pessoas, né, jovens de universidade e tal, mas logo a gente viu que tinha mais pessoas interessadas que já não eram tão jovens assim, mas eram muito engajadas, porque a gente começou a fazer entrevistas e pesquisar o perfil ideal para a gente trazer, não baseado na tecnologia, não baseado no hard skill, como a gente fala, né? A gente começou a pesquisar o soft skill. Qual o soft skill ideal para essa jornada? Qual o soft skill ideal para esse tipo de profissional? E a gente foi atrás dessas pessoas que são inquietas, que são inconformadas, que querem construir algo que. Não é aquele inconformado reclamão, mas aquele inconformado construtivo, né? Como diria o Léo. Então, a gente foi atrás dessas pessoas e a gente começou a descobrir pessoas exatamente desse jeito que você falou, que estão transitando entre carreiras. Então, para você ter uma ideia, tem dois ex-agentes penitenciários que trabalham com a gente hoje, saíram do mundo de penitenciária, de cuidar de transgressores e tal, para vir para o mundo de tecnologia, onde se depararam com uma das grandes necessidades dos seres humanos, que é de ter sistemas resilientes. Estão encantados com isso, estão trabalhando com a gente, estão felizes da vida por terem mudado de carreira. Tem ex-cabeleireiro, e quando eu digo não tem somente jovens fazendo transição de carreira, uma das pessoas que entrou para trabalhar com a gente já tinha dois MBAs e não tinha desenvolvido a carreira em TI porque ele não tinha encontrado o que ele realmente gostava. Então, ele fazia serviços para a comunidade local ali, desenvolvendo site para negócios locais e tudo, nunca engajou numa carreira em si. Quando ele encontrou uma carreira, no caso dele, de SRE, ficou encantado, fez uma transição de carreira. Então, quando eu digo que quem está na transição, ele leva uma pequena vantagem porque ele já é um inconformado, é nesse sentido, né? E para quem está fazendo essa transição, eu dou a mesma dica de quem está entrando. Não foque na tecnologia, não foque no dinheiro agora, porque se você for excelente naquilo, você vai ganhar muito bem. Isso você não precisa se preocupar, o mercado vai te reconhecer. Mas foque em solucionar grandes problemas da humanidade que te encantem, né? Tem gente que gosta de dados, que gosta de inteligência de negócios, fica encantado com dashboards de milhões de dados, e tal. Então essa é uma das grandes demandas da humanidade, demanda por informação. Então foque nessas grandes necessidades da humanidade e depois pense qual é a trilha de TI que você tem que percorrer para suprir essas grandes demandas, né? Não dá para errar, cara. Pensa assim e sempre com excelência, transparência, ética, você nunca vai errar. Perfeito. Excelente. E como um bônus aqui também, eu sei que como o Adamiak é um cara multitarefa, queria que você compartilhasse um pouquinho também, que eu sei que tem algumas curiosidades extra trabalho, porque você pensa assim, cara, o cara é uma máquina de trabalho, o cara já tem muita experiência, mas eu sei que tem muitas coisas legais também aqui que eu sei que tem uma que eu morro de inveja, só não tenho tanta coragem de entrar num mundo desse aí, que eu sei que também que você tem um filho de lata aí que dá um trabalhão também, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho também do que você faz nos seus momentos livres aí também, para dar uma esfriada também em todo esse ambiente corporativo. É muito importante a gente equilibrar inclusive um dos hobbies meu acabou de interagir aqui com a gente. Mas é muito importante a gente é, descomprimir, né? O mundo profissional, o mundo corporativo, por mais que, como eu falei, você tem que encontrar aquilo que você tem paixão por fazer. Então você sempre vai estar trabalhando muito dedicado. Se você encontrar uma casinha, ou seja, encontrar uma empresa que você se apaixone por essa empresa também, aí é o melhor dos mundos, aí você fica imerso. Mas ainda assim, isso gera pressão na gente, em algum momento a gente precisa descontrair, a gente vai atrás de ter hobbies, né? Que nem você falou, eu tenho um filho de lata, tal, mas eu sou um cara de muitos hobbies, então eu gosto de charcutaria. Charcutaria, para quem não sabe, é a fabricação de Hum. salames, embutidos, presunto cru, essas coisas. Então eu faço, eu curto muito. Eu curto fazer pães artesanais. Eu gosto muito de cerveja. O que eu falei que interagiu com a gente aqui é meu aquário. Eu tenho um aquário de 300 litros aqui, então eu sou aquarista. Tem outros colegas dentro da companhia também que eu descobri que são, inclusive, um deles, o Fernando Francischelli, é um aquarista top, em nível Top mundial, do mundo, premiado né? no Campeonato Japão. Mundial. Esse eu tô sabendo É, também. meu, incrível. E a gente compartilha um dos hobbies que eu tenho.
que é de aquarismo. Eu falei que interagiu com a gente porque ele está no automático, então ele apagou a luz, tá no horário de apagar a luz, já que tá tarde. Mas atualmente, o meu principal hobby é mexer na minha Kombi. Né? Eu tenho uma Kombi que ela não é tão velha, ela é 2004, mas que dá trabalho igual qualquer Kombi velha. Então, já mexi em tudo, já reformei motor, já fiz funilaria, já fiz o banco-cama dentro, né? Estou transformando ela num motorhome. Por enquanto, tem sido o meu hobby aí. Isso é interessante, né? Assim, para você descomprimir mesmo. Você vê, eu gosto tanto do que eu faço e trabalho de uma maneira tão apaixonada. Eu sempre fui apaixonado por algoritmos e tal, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com aquilo que me dá paixão, que nos horários em que eu não estou trabalhando com isso, aí eu realmente desconecto e vou fazer outras coisas. Porque é comum você gostar de algo e aí no fim de semana você continuar fazendo aquilo, né? Ah, tem esse algoritmo novo, tem algo novo que eu descobri e tal. No meu caso, como eu tenho a oportunidade de fazer isso de uma maneira apaixonadíssima durante o expediente, eu não sinto falta no fim de semana. Eu sinto falta de mudar, né, de hobby. Incrível, cara, excelente. Cara, eu falei dessa Kombi, eu tenho uma inveja mesmo, porque dá vontade de entrar numa dessa, mas você já me compartilhou alguns trabalhões aí que dá, e de grana também, né, que é bem, bem significativo, né? Mas, Quando você pega uma Kombi, a parte da grana nem é tão significativa assim. É um carro que você consegue encontrar barato ainda hoje em dia, mas vai te dar um trabalhão lascado, cara. Então você tem que consertar motor, suspensão, e tal. Como eu gosto, e eu mesmo mexo, cara, minha garagem fica cheia de graxa, né, de vez em quando. Eu mesmo desmonto, monto, faço tudo lá. Então, para mim, é realmente um passatempo. Pessoas, amigos meus, falam assim: poxa, mas por que você já não comprou uma pronta, né? Já um motorhome pronto para você só pegar e viajar? Eu falei: não, mas porque eu queria um hobby que não é viajar. Meu hobby é mexer na Kombi. Viajar eu adoro também, mas o hobby atual é mexer na Kombi. sensacional, cara, sensacional, admiro muito isso também. Cara, eu queria te agradecer por essa oportunidade aqui também de compartilhar um pouco da sua história, do seu dia a dia. Muito obrigado. Eu queria também fazer uma menção que foi uma coisa muito, muito legal que você falou no começo desse episódio, que eu queria só repetir isso, mas pra você falou assim, cara, meu pai era um gênio. Eu não tenho dúvidas que encontra você e fala assim, cara, o Luciano Damiac é um gênio também, cara. Eu acho que isso é genético. Tenho uma maior admiração por você, você é um grande amigo, sabe disso, e te agradeço Obrigado. demais por você ter compartilhado isso aqui com a gente, cara. Muito obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço, fico até emocionado aí de ter sido convidado para expor um pouquinho da minha carreira. Acho que é legal a gente contar. Eu tô com 25 anos de carreira, cara, então nem tudo são flores, né? Três pontinhos básicos para essa geração nova que está chegando. Primeiro, seja um apaixonado curioso. Vá atrás daquilo que te motiva, não seja conformado, né? Vá atrás disso. Segundo ponto, realmente se dedique. Não existe dinheiro fácil, não existe glória fácil. Quem vence um campeonato mundial de Fórmula 1, você pode ter certeza que não foi por sorte. Os caras que estão no topo batalham muito para chegar no topo. E, Sim. acima de tudo, seja sempre ético, honesto e justo com todo mundo. Seja com o seu superior, seja com o seu subalterno, seja com o coleguinha do lado, seja com o cara da outra área. Eu acho que você só ganha fãs e admiradores se você buscar ser ético o tempo todo com todo mundo. Algo que você falou também, muita gente gosta de mim, acho que todo mundo gosta de mim, porque ao longo da carreira nunca colecionei inimigos. Então eu procurei fazer de tudo para não ter inimigos, né? E acho que a base de tudo isso daí é você ser extremamente ético e valorizar a pessoa que está do outro lado, né? Que ela tem, assim como você, ela tem uma história também, ela tem uma família, ela tem uma jornada que a gente tem que respeitar. Exatamente, cara. Obrigado pelos ensinamentos, Adamiaki. Agradeço aí por sua participação. Você que acompanhou até aqui ao final, eu acho que se não deu like ainda, eu acho que já deve estar apertando demais aí agora a tela do celular. E queria pedir também para você seguir a gente aí, acompanhar os próximos episódios. O perfil do LinkedIn do Adamiaki vai estar aqui também nesse episódio para você acompanhá-la nas redes, interagir com a gente, comentar o que você tiver de dúvida, com certeza a gente vai responder aqui. E a gente fica por aqui. A gente se vê num próximo episódio. E um abraço para todos. Valeu. Obrigado pela oportunidade. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço.